seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que gosta de estudar o Diretório para a Catequese. E hoje vou estudar o capítulo 2, item 5, Fontes da Catequese, e vamos estudar os parágrafos de 106 a 109. Então, hoje vamos estudar esses 4 parágrafos, finalizando aí as fontes da catequese, e vou fazer uma retrospectiva, uma revisão, porque esse item é muito importante para todos os catequistas. Onde nós vamos falar sobre a beleza como fonte de catequese. Olha que lindeza! Não sei se você já leu ou não, mas vale a pena, é muito lindo. São 4 parágrafos simples, fáceis de ler, e que vale a pena a gente realmente investir na beleza. E vamos entender agora o que é a beleza para ser trabalhada dentro da catequese, tá bom? Parágrafo 106. Aí nós vamos falar hoje sobre a beleza, como eu disse, né? Então, parágrafo 106. A Sagrada Escritura apresenta inequivocamente Deus como fonte de todo esplendor e beleza. O que significa inequivocamente? Quer dizer, sem a menor sombra de dúvida, a Sagrada Escritura, a Bíblia, onde a gente encontra toda a riqueza da palavra de Deus, ou a Bíblia, tá bom? Estou aqui com essa de Jerusalém, hoje eu estou no meu escritório. E a Bíblia, então a Sagrada Escritura, apresenta, sem sombra de dúvidas, Deus como fonte. É dele que emana, é dele que surge todo esplendor e beleza. A maior beleza que existe na humanidade, na Terra, tudo aquilo que nós vemos, a maior beleza, as maiores belezas são vindas de Deus, das mãos de Deus, como obra de Deus. O Antigo Testamento mostra a criação com o ser humano em seu ápice como coisa boa e bela, não tanto no sentido da ordem e da harmonia, mas da gratuidade livre do funcionalismo. Vamos entender isso? O Antigo Testamento nos mostra a criação de Deus, tendo o homem, o ser humano criado, o homem e a mulher, sendo criados como a mais bela e mais perfeita obra de criação de Deus. Então, o homem como em seu ápice, quer dizer, o topo, o melhor, o mais perfeito, a mais bela criação de Deus está no homem, que é a humanidade, o homem e a mulher, né? Ou no ser humano, na verdade. Como coisa boa, ele diz assim, tudo que foi feito, ele via que era bom, que era belo. Então, ele continuava na sua criação até a criação do homem. Não na questão, ele diz aqui, não tanto no sentido da ordem e da harmonia, não somente na questão de organização, de ter uma sequência, de ter uma continuidade, uma harmonia, mas a beleza da gratuidade. Deus criou tudo isso pela sua vontade, gratuitamente, não porque ele precisasse de nós, mas ele quis dar para nós isso, para nós vivermos e vermos e presenciarmos essa beleza. Livre de funcionalismo, não tem nada a ver com funções, mas com a criação como um todo, a gratuidade dela. Então, diante da criação, que deve ser admirada e contemplada por si mesma, experimenta-se espanto, êxtase, reações emocionais e afetivas. Eu não sei se você já teve a oportunidade, vou desembaçar meus óculos aqui, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir na National Geographic, que é um programa que tem aí nas redes, nos canais fechados, eu não sei se tem nos canais abertos também, onde mostra a beleza da criação, a beleza da natureza, a diversidade que existe da criação de Deus, de tudo do universo, desde dos microscópicos bactérias e seres, até o esplendor e a beleza do céu, do pôr do sol, do horizonte, das montanhas, dos vales.
enfim, da grandiosidade que existe nos oceanos, no fundo do mar, toda a beleza. E aí a gente realmente, fica estagnado, fica parado, fica, assim, inebriado da beleza da criação. Por isso que fala, diante da criação, que deve ser admirada e contemplada em si mesma, nela mesma, experimenta, se espanta, às vezes fala, meu Deus, que coisa mais linda isso, né? Entra um êxtase, reação de emoção mesmo, porque tem momentos que você fala, meu Deus, eu nunca vi isso, que natureza mais bela, isso nos comove, isso nos deixa cheios de emoção e de afetividade, de amor, de carinho, de respeito pela natureza e pela beleza, tudo pelo belo. Tudo que Deus fez é belo, é bom e é belo. Não tem nada que ele fez que seja feio, que não seja belo, porque nós vamos entender agora que o belo não é somente a questão da beleza em si, mas a razão pela qual aquilo existe. Então, isso é muito bonito, tá? As obras humanas, como o esplêndido templo de Salomão, você vai encontrar, se você quer conhecer o templo de Salomão, como é que ele foi construído, os detalhes, tudo que tinha lá dentro, você vai lá no primeiro livro de Reis, tem um livro que chama Reis. Você vai lá e procura, você vai ver no capítulo, a partir do capítulo 5, você já começa a encontrar a construção do templo e todos os detalhes que ele apresenta. Então, as obras humanas, como o esplêndido templo de Salomão, merecem admiração enquanto ligadas ao Criador. Perceba o seguinte, tudo que nós vemos de belo, nós vamos olhar aquilo como a mão de Deus, porque a inteligência do homem que fez com que aquilo fosse criado, fosse construído, é dom de Deus, entende? Então, a importância de entender a admiração enquanto ligadas ao Criador Deus, tá? Deus Criador. Deus, como que a gente vê Deus? Deus como Pai e Criador, tá? Então, no parágrafo 106, a gente vê isso, mostrando a Sagrada Escritura e o que a gente encontra no Antigo Testamento, tá bom? Olhando agora o Novo Testamento, nós vamos para o parágrafo 107. Deixa eu só ver aqui. Nós vamos agora... desculpa. Para o parágrafo 107. Deixa eu ver que horas são. Tá. Está escrito o seguinte, no Novo Testamento, toda a beleza se encontra na pessoa de Jesus. Jesus Cristo, revelador de Deus e resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Isso que a gente encontra lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Exatamente, resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Então, ele é a expressão da existência de Deus. É o rosto de Deus presente aqui humanamente. Então, nós vamos ver no Novo Testamento toda a beleza focada em Jesus Cristo. Seu evangelho é fascinante porque é uma notícia bela, boa, alegre, cheia de esperança. Jesus, cheio de graça e verdade, ao assumir a humanidade, narrou por meio de parábolas a beleza da criação, da ação de Deus. Então, tudo aquilo que ele fala, por meio de parábolas, ele está falando a beleza da ação de Deus, tudo aquilo que Deus fez e faz. Em sua relação com as pessoas, como que Jesus fazia? Ele disse belas palavras, olha o belo, tá vendo? Mostrando sempre o belo em Jesus Cristo, o belo naquilo que ele fala nas parábolas, e agora o belo nas palavras dele. Palavras que, com sua eficácia, curam as profundezas da alma. Aí ele diz, alguns exemplos aqui que mostram no documento do que ele fala que é belo e que toca a profundeza da alma. Os teus pecados serão perdoados. Isso é uma beleza profunda, onde somente Deus pode falar uma coisa dessa. Somente Deus pode dizer
que os teus pecados estão perdoados. Isso nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, conforme está aqui. Eu também não te condeno. Olha Jesus dizendo, eu não te condeno. Olha como é belo ouvir isto. Saber que ele vai nos dar mais uma chance para nós vivermos conforme nós precisamos viver, seguindo os ensinamentos dele. Eu também não te condeno. Ele diz isso para a mulher que ia ser apedrejada. Vai, não tornes mais a pecar. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Outro belo, de tal modo Deus amou o mundo. Então ele fala isso, de tal modo, tudo isso que vocês veem, Deus amou o mundo. E eu vim aqui para demonstrar e trazer esse amor de Deus para você, para nós, para cada um de nós. Outra palavra, outra expressão, vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Não é belo? Não são belas as palavras? Como são belos os passos do mensageiro, como são belas as palavras do mensageiro. Assim devemos ser nós, levando passo a passo a palavra de Jesus para as outras pessoas também. Essa beleza que existe em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto de Jesus. Então, por isso que a beleza é fonte de catequese. Compreende isso? Jesus realizou também belas ações. Ele curou cegos, aleijados, leprosos. Ele libertou as pessoas endemoniadas, possuídas. As pessoas que estavam presas dentro de um sistema político e econômico. Ele libertava essas pessoas. O cego, quando ele cura, ele também liberta ele das amarras da política, do sistema político. Ele acompanhou tocando as feridas da humanidade. Então, aonde as pessoas precisavam, clamavam por ele, chamavam por ele, ele estava ali presente. O povo estava com fome, ele multiplica os pães. O povo tinha sede, ele dava a água, que era ele dizendo que eu sou a água, que você nunca mais terá sede na sua vida. Fala isso para a samaritana. Então, ele toca as feridas, as dores das pessoas para curar, para ser ele mesmo a perfeição, o belo, o toque na vida de cada uma das pessoas. Suportando a crueldade da sentença de morte como aquele que não tinha aparência nem beleza. Perceba que o belo não está somente naquilo que encanta aos olhos, mas ele está muito além disso. O que existe por trás daquilo que você está vendo? Então, por trás disso, ele foi reconhecido como o mais belo entre os filhos do homem. No Salmo 45, a gente enxerga isso, mostrando Jesus, mesmo atrás aquela aparência todo ensanguentado, sofrido, ferido, a beleza do Filho de Deus. E o mais belo entre os filhos dos homens. Assim, ele elevou a humanidade purificada à glória do Pai, onde ele mesmo está à direita e majestade nas alturas, e assim revelou todo o poder transformador de sua Páscoa, mostrando então a beleza que existe por trás de todo o sofrimento que ele viveu na sexta-feira da paixão. Aí ele morre, ele desce à mansão dos mortos e ele ressuscita. E ele vive a Páscoa e vem nos ensinar que existe uma vida além da morte. Então, perceba nesse parágrafo 107 que toda a beleza que Jesus Cristo vem nos trazer. Vamos só fazer uma retrospectiva aqui, olha. A beleza que se encontra na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho, naquilo que ele fala e que ele ensina, nas palavras dele, ao assumir a humanidade, narrou por meio de parábolas, as palavras dele
aí nós temos as ações dele. Então, tudo isso, a beleza que existe no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, na vida dele, naquilo que ele ensinou para os discípulos, para os apóstolos, que eles viveram, escreveram e deixaram para nós conhecermos também. Aí está toda a beleza que nós vamos ensinar na catequese. Olha que lindo que é isso. Lembre-se sempre de colocar no seu planejamento para falar sobre a beleza em todo o encontro. Porque é fonte de catequese. Isso é uma das fontes da catequese, tá? Continuando. No parágrafo 108, nós vamos encontrar o seguinte. A Igreja, portanto, tem presente que o anúncio do ressuscitado para alcançar o coração humano, aquilo que Jesus ressuscitado anuncia para tocar o coração do homem, da mulher, do outro, deve brilhar com bondade, verdade e beleza. Ou seja, nós que estamos aqui, que anunciamos Jesus ressuscitado, vivo, presente entre nós, precisamos tocar o coração dos nossos catecúmenos, dos nossos catequizandos, de forma brilhante. Então, brilhar através do quê? Da bondade, da verdade e da beleza daquilo que nós vamos falar. A bondade que existe no amor de Jesus e a verdade que é o próprio Cristo. Então, tudo isso tem que ser anunciado dessa forma, com brilho, Nesse sentido, é necessário que toda catequese preste uma especial atenção à via da beleza, ao caminho do belo. Por mais difícil que seja, por mais não belo que seja com a... Opa, parece que a internet está instável. Por mais belo que possa não parecer aos nossos olhos, ela precisa caminhar sobre a via da beleza, ou seja, sempre enxergando algo que eu acabei de falar, sempre enxergando a beleza por trás daquilo que você está falando, tá? Isso a gente encontra na Evangelii Gaudium, no documento. Então, a gente pode ir lá e encontrar exatamente como está aqui, tá bom? Que toda a catequese preste uma especial atenção à via da beleza, ok? Toda beleza pode ser um caminho que ajuda o encontro com Deus, mas o critério da sua autenticidade não pode ser apenas estético. Acabamos de ver Jesus lá em cima. Jesus, no momento da paixão dele, ele foi flagelado, ele estava todo machucado, humilhado. Aquilo não era uma expressão de beleza estética, mas era uma beleza que existia por trás daquilo, da doação da vida dele, tá? Então, repetindo, toda beleza pode ser um caminho que ajuda o encontro com Deus, mas o critério, ou seja, não é só aquilo que é bonito, entende? Aos nossos olhos, mas é o que é bonito aos olhos de Deus. Então, mas o critério de sua autenticidade, a autenticidade, aquilo que é autêntico, que é verdadeiro, o belo, verdadeiro, não pode ser apenas o estético, aquilo que é bonito. Isso aqui é bonito, é uma flor. O que é belo aos olhos, porque um jardim todo colorido. Tudo bem, isso tudo é belo. Isso tudo a gente também vai anunciar como obra de Deus. Mas e aquilo que não é belo? Aquilo que está por trás do sofrimento do homem, onde nós encontramos a beleza. A beleza está na ajuda, no estar próximo, no olhar o outro como eu olho para mim mesmo, tá? Então, continuando, é necessário discernir entre a verdadeira beleza e as formas aparentemente bonitas. Discernir, saber diferenciar entre a verdadeira beleza e as formas aparentemente bonitas, mas vazias ou mesmo até nocivas. Porque às vezes o belo o mal vem disfarçado de belo. Temos que tomar cuidado, por isso que fala nocivo, como fruto proibido no paraíso terrestre. Lembra que a gente lê que é o fruto e a gente diz que é uma maçã. É um fruto belo, seja o fruto que for, ele com certeza encantou os olhos
O que é isso? O que nos encanta os olhos? Qual é o fruto que nós vemos hoje no mundo que nos encanta e que é nocivo, que é mal, que é o pecado, que é o erro? Percebe? Aí não existe a beleza. Por mais bela que possa ser a aparência, não necessariamente ele é bom. E ele tem beleza para ser anunciada. Continuando. Os critérios se encontram na exortação paulina, ou seja, na carta de São Paulo. Ele diz o seguinte: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de respeito, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. Então, importante que a gente preste atenção. Tudo isso que a gente vê pode ser digno de respeito, justo, puro, honroso, amável, virtude, se é virtude ou se é louvado, nisso pensai. Pensai. O que existe atrás de cada uma dessas coisas que você está vendo dessa forma? É realmente belo? É realmente obra e criação de Deus? Remete a Cristo? Esse belo desperta algo divino? Então, existe beleza. Então, pode ser anunciado e pode ser visto como algo bom e belo realmente. Continuando, parágrafo 109. No parágrafo 109, nós vemos o seguinte: a beleza é sempre e inseparavelmente imbuída da bondade e da verdade. Aquilo que você está vendo de bonito é bom e é uma verdade, então realmente é belo, porque junto com a beleza tem a bondade e tem a verdade. Portanto, contemplar a beleza, observar o belo, traz no ser humano sentimentos de alegria, prazer, ternura, plenitude, significado, abrindo-o ao transcendente. Presta atenção. Tudo aquilo que nós entendemos que é belo e tem por trás a bondade e a verdade, ele traz para nós todos esses sentimentos: alegria, prazer, ternura, plenitude, significado. E nos abre, e aí que está a beleza maior. Tudo que nós vemos de belo, e tem tudo isso e todos esses sentimentos, nos abre, nos remete para aquele que transcende, que está acima de nós, que transcende o nosso ser. Entende? Que não está aqui nessa dimensão. Tudo aquilo que transcende. Deus transcende o nosso entendimento. Então, tudo isso nos abre ao transcendente, que é um ser superior a nós, que é o próprio Deus. A via da evangelização, então vamos lá, olha os catequistas aqui, falando dos catequistas. A via da evangelização, o caminho da evangelização é a via da beleza. Por isso nós precisamos sempre levar o belo para a catequese. E, portanto, toda forma de beleza é a fonte da catequese. Toda forma de beleza é a fonte da catequese. Mostrando Agora você vai entender o que é que mostra essa beleza da catequese, essa fonte. Mostra a primazia da graça. A primazia da graça é o primeiro, é aquela que tem destaque. Na graça é Nossa Senhora. Então, lá, mostrando a primazia da graça, porque ela recebeu a graça, o dom de ser a mãe do Filho de Deus.
Então, a primazia da graça, quer dizer, a graça mais esplêndida, maior que existe, a primeira que se destaca é de Maria ser a mãe de Deus. Então, a via da evangelização é a via da beleza, e, portanto, toda forma de beleza é fonte de catequese, mostrando a primazia da graça manifestada especialmente na bem-aventurada Virgem Maria. Então, a primazia da graça é uma beleza que foi manifestada em Nossa Senhora, fazendo conhecer a vida dos santos como verdadeiras testemunhas da beleza da fé. Então, nós temos a beleza da graça em Nossa Senhora, a beleza da fé nos santos. Nós já falamos dos santos no encontro, no estudo da semana retrasada, onde a gente fala dessa beleza da fé deles, o exemplo, o testemunho que eles dão de seguidores de Cristo, de não abrirem mão da sua fé, em hipótese nenhuma. Então, a beleza da fé. E aí vem destacando a beleza e o mistério da criação. Então, na catequese também a gente fala da beleza da criação, do mistério, e o quanto nós precisamos respeitar, admirar essa beleza da criação. Descobrindo e apreciando o incrível e imenso patrimônio litúrgico e artístico da igreja. Porque tudo aquilo, o patrimônio litúrgico, tudo aquilo que tem dentro da liturgia e tudo que tem aquilo na arte dentro da igreja, entenda que é a mão de Deus tocando no homem, dando a ele o dom, a percepção, a sensibilidade para traduzir os evangelhos, traduzir a Sagrada Escritura em arte. Quando você vê dentro da igreja, ela precisa remeter você a Deus, entende? Toda obra dentro da igreja precisa nos remeter. Aí você vê a mão de Deus realmente. Então, valorizando as mais altas formas, o patrimônio litúrgico e artístico, e também valorizando as mais altas formas de arte contemporânea, a catequese mostra concretamente a infinita beleza de Deus, que também se expressa nas obras humanas e conduz os catequizandos para o belo dom que o Pai fez no seu Filho. Aqui, as obras humanas são as obras de caridade, é a beleza que existe em cada ação do homem e da mulher, de boa vontade, dedicada ao Senhor, e que faz também. Pois bem, terminamos aqui o item 5, fontes de catequese, e falamos agora sobre a beleza. Conta para mim o que você achou desse item, a beleza, e o quão belo foram esses ensinamentos para você aplicar na sua catequese. Conta aí para mim que eu quero ler, daqui a pouco eu vou ler qual é o seu comentário, tá bom? Fala aí para mim. Nós vimos o Antigo Testamento, a beleza lá, a beleza no Novo Testamento, depois a beleza dentro da igreja, como que a gente enxerga a catequese, a via da beleza da catequese, e mostrando o que quais são os ensinamentos de Jesus, a beleza de cada palavra, de cada parábola, de cada gesto, de cada atitude, de cada ensinamento dele. O belo no próprio Cristo como sendo o mais belo de todos os filhos, tá? Então, o que eu quero fazer agora para a gente fechar esse item tão importante para a nossa catequese, que são as fontes de catequese? Você que é catequista, que às vezes está buscando aí fazer o seu plano de catequese, estamos aí começando o ano, não é? Vamos pensar o seguinte, ó, o que nós devemos ter na nossa catequese? Quais são as fontes? Onde eu vou buscar a essência da minha catequese? Aonde eu vou buscar a essência da minha catequese? Na palavra de Deus, na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. A palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Vamos ver aqui. Então, a gente já viu isso, que a importância que
A Sagrada Escritura é que traz todo o ensinamento, é a nossa fonte de conhecimento, de entendimento, e aquilo que nós vamos passar para os nossos catequizantes e catecúmenos. Então, a Bíblia é o livro da catequese, é o principal material que a gente tem que carregar nas nossas mãos e no nosso coração também. Por isso a importância de estudar e conhecer também a palavra de Deus. Toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, eu faço estudo da palavra de Deus, às 7h30 da manhã. Vai até 8, 8h10, 8h15, quando é maior, vai até 8h30, tá bom? Então, eu faço estudo bíblico. Estamos estudando o Evangelho de João. Já estudei a primeira carta, já fiz estudo da primeira carta de João, agora estou estudando o Evangelho de João. Você pode procurar isso lá aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, na playlist, estudo da primeira carta de João, e agora estudo do Evangelho de João, porque daí você acompanha todo o estudo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. A gente vai lendo e eu vou ajudando vocês nessa compreensão do estudo da Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é fonte de catequese, tá bom? E ali a tradição da igreja, aquilo que nós trazemos, que os discípulos trouxeram e nos ensinaram, que nós seguimos essa tradição, que foi o próprio Cristo que implantou na formação das primeiras comunidades cristãs que os discípulos levaram dos ensinamentos de Jesus Cristo, tá bom? Então, vimos isso, a palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Porque antigamente, lá na época deles, como que eles passavam isso? Logo depois que Jesus morreu, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para eles em Pentecostes, e eles saíram evangelizando, era tudo de forma oral, não era escrito ainda. Logo em seguida, foi tudo de forma oral. Então, é a sagrada tradição, aquilo que eles vão passando de um para o outro oralmente, tá bom? Continuando, então, nós vimos, então, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, o magistério, o ensinamento que a própria igreja nos dá, todo o ensinamento, todos os documentos, tudo que ela passa para nós, tanto na liturgia como nos ensinamentos dos documentos. Então, nós temos aí o magistério da igreja. Deixa eu ver o que mais, onde que nós estamos aqui. A liturgia, tá. Então, depois do magistério, nós temos a liturgia. Tudo isso já foi estudado, viu, gente? Eu só estou fazendo um resumo aqui agora, que é para a gente lembrar e aplicar isso no nosso plano de catequese. Isso aqui contém, isso aqui eu posso buscar. Aqui é uma fonte de catequese onde eu vou buscar um tema para aprofundar e para poder ensinar também, tá bom? A gente vai tendo mais segurança para passar para os nossos catequizantes nos nossos encontros de catequese, tá? E se você que não é catequista, mas ama catequese, ama evangelização, você também está aprendendo e pode também aprofundar e estudar, tá? Aí, depois disso, nós temos a liturgia, estudamos a liturgia, belíssima, a riqueza que existe na liturgia como fonte de catequese. A liturgia é catequese, a catequese é parte da liturgia. Então, por isso que não tem como você fazer a catequese sem a participação na liturgia, tá bom? Então, a importância da catequese, da liturgia na catequese, tá? Depois disso, nós temos, depois da liturgia, nós temos o testemunho dos santos e dos mártires, tá? A liturgia, depois da liturgia, nós temos o testemunho dos santos e dos mártires, a importância de nós estudarmos a vida dos santos durante a catequese. No momento dos dias que celebram os santos, você trazer um ensinamento, um conhecimento, a história, para que eles entendam que os santos são pessoas comuns como nós, apenas viveram e seguiram passo a passo, eles pisaram exatamente nas pegadas de Cristo, ou seja, eles absorveram a palavra de Deus e viveram corpo e alma, viveram com toda a intensidade,
sem se desviar, entendeu? Por isso que a gente fala, pisaram nas mesmas pegadas de Cristo, não se desviaram. Então, eles estavam até perdidos, mas quando eles se encontraram, quando eles foram chamados, cada santo tem a sua história, tem o seu chamado, assim como também nós fomos chamados para evangelizar. Eles também foram chamados. E todos nós somos chamados a ser santos. Então, sejamos santos e vamos dar o exemplo dos santos. Nós temos aí o jovem Carlo Acutis, que nos dá um exemplo de jovem de vida de santidade. Que lindeza, não é verdade? Então, assim como ele, os nossos santos tradicionais da igreja também. Então, é importante os mártires para nós conhecermos. Por quê? Ah, mas é muito triste falar do martírio. Não, mas para eles era o motivo da vida deles. Não tinha como fazer diferente. Você negaria Cristo? Você negaria Jesus Cristo? Se você tivesse que morrer, você fala, não, ou eu morro ou eu nego Cristo. Você negaria Cristo ou você morreria? Se você morre por Jesus Cristo, você é um mártir. Percebe? É por ele. Porque não é porque pela minha dor e pelo tipo de dor que eu sinto, mas é pela causa. A causa dos mártires é Jesus Cristo. Tudo que eles viveram e a morte deles foi por causa de Jesus Cristo. Tá? Então, nós temos os santos para a gente passar também para os nossos jovens. Aí entra a teologia que é a busca pela inteligência da fé, a gente entender a nossa fé. Nós nunca vamos entender, é mistério, compreender Deus, mistério compreender a vinda de Cristo, a revelação de Deus aos homens através de Jesus Cristo. Mas a teologia é essa inteligência da fé, é aquilo que nós procuramos entender, estudar, aprofundar, ungidos pelo Espírito Santo, tá? Então, a teologia, temos aqui a fé teológica, contribui para a catequese, por meio das diversas especializações, dentre elas, mais específicas especializações, a teologia pastoral, a teologia da evangelização e a teologia da educação e da comunicação, tá? Então, a teologia também como fonte de catequese. A cultura cristã, nós falamos sobre a cultura cristã também no último encontro, né? Falando da importância, é um veículo do evangelho, aonde nasce a cultura cristã, de que forma que ela nasce. Pessoas, às vezes, que não conhecem, recebem os missionários, que apresentam Jesus, que surge ali uma cultura cristã, através da missionaridade da igreja em saída. Então, a importância da cultura cristã também na catequese, tá? E, por último, a beleza como fonte de catequese. Eu espero que esse tema, as fontes da catequese, sejam para você uma inspiração de catequese, para você finalizar principalmente com a beleza, para você sempre lembrar a importância da beleza, da alegria, da maneira como você vai expressar o belo em todos os encontros da sua catequese, tá bom? Então, finalizo aqui hoje a beleza como fonte de catequese. Fica com Deus, um beijo para você, Deus abençoe, proteja e guarde, e a gente vai se ver no próximo estudo. Até!